Boa noite, igreja. Obrigado aí quem respondeu, hein? É sempre bom a gente falar e ser respondido, né? E é por isso que a gente fala com o nosso Senhor e Ele também nos responde. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente em casa, que Deus esteja com vocês também no seu lar, onde você estiver. É muito bom estarmos reunidos novamente na casa do Senhor para adorar o seu nome. Eu quero convidar a todos para se colocarem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias para iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e vamos ler os versos de 1 a 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12, vamos ler responsivamente para iniciar o nosso culto. Eu leio e os irmãos respondem. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que lhe havia acontecido. Tem um trecho nesse texto que me chama a atenção, que é o versículo 11, que aqueles que caminharam com Jesus acharam que elas estavam delirando, que as mulheres que foram ao sepulcro estavam delirando e não acreditaram nela. Eles que caminharam com Jesus não acreditaram. O mundo também não acredita no que a gente está fazendo nessa noite aqui, nos reunindo como família para adorar um Deus que é invisível e é um Cristo que diz ser Filho de Deus. O mundo também não entende isso. Mas é porque Ele não está mais no túmulo, porque Ele vive, nós estamos aqui reunidos. E é isso que nós vamos proclamar, como igreja nós temos que proclamar, e mesmo que seja loucura para o mundo, que eles possam ver em nós, que o mundo possa ver no povo de Deus, em cada um de nós, a luz de Cristo. Vamos entoar o hino de número 58, saudando o nome de Jesus, esse Jesus que é vivo nas nossas vidas, que ressuscitou para nos garantir vida eterna. Hino 52. Adorai, arcanjos, adorai ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 glória com glória. Geração de Deus, o eterno Pai, de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores
Pai santo e amado, nosso Criador, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, por quem o Senhor é. Nós te louvamos, Deus, porque somos criaturas e filhos teus. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor se fez carne, o Senhor enviou Jesus, o Senhor se entregou por nós na cruz, Deus, e nós louvamos o teu nome, porque mesmo a gente não sendo merecedor, ainda pecadores, o Senhor olhou para cada um de nós e nos fez filhos teus. E nós estamos nessa noite aqui para dizer muito obrigado, Deus. Obrigado porque se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor nos resgatou. Tudo é obra do Senhor nas nossas vidas, Deus, e nós louvamos o teu nome por isso. Nós nos encontramos como igreja reunidos nesta noite para dizer muito obrigado, para dizer que só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida, Deus, de tudo que nós somos, porque não somos nada sem o Senhor. Por isso nós te pedimos que teu Santo Espírito esteja presente aqui neste lugar, que essa noite seja uma noite de sentir o teu toque, Deus, de ouvir a tua voz, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa oração, que o Senhor possa encontrar os nossos corações limpos diante do Senhor, as nossas mentes preparadas para te ouvir, mas as nossas mãos limpas também. Nós não somos perfeitos, o Senhor conhece a cada um de nós que está aqui, o Senhor conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, e mesmo assim o Senhor nos aceita na tua presença. Fica com a gente durante todo esse tempo, Deus, e recebe o nosso coração, recebe o nosso louvor, que tudo que a gente fizer aqui agrade o teu coração, que suba ao teu trono, Deus, e que o Senhor seja exaltado, que esse lugar possa ver nesta igreja, Deus, o resplandecer de Jesus. Fica com a gente durante essa noite. Aceita o nosso louvor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Alegria estarmos novamente aqui. Eu queria saudar, primeiramente, antes de mais nada, aqueles que nos visitam nessa noite. É a primeira vez que você está aqui, por favor, se você puder fazer a gentileza de se colocar de pé, nós gostaríamos de reconhecê-lo e entregar uma singela lembrancinha para você. Aí, são todos muito bem-vindos. Você que está próximo aí, olha, tem bastante gente. Você que está próximo aí, que é da nossa igreja, estenda suas mãos, cumprimente aí. Sintam todos muito bem-vindos e acolhidos, em nome de Jesus. Que alegria. Eu queria chamar a sua atenção para um aviso que está aqui na tela, que é da nossa vigília, dia 8 de abril. E é o seguinte, irmãos, essa vigília ela vai ser um pouquinho diferente. Nós temos feito vigília das 8 às últimas, a gente tem feito das 8 da noite às 20 horas, né, até por volta das 23, no máximo, 23h30. Mas essa do dia 8 vai ser diferente. Essa vai começar às 22 horas e a intenção é ir até 6 horas da manhã. Isso é realmente um tempo de semear grandes coisas. Esse tempo de vigília certamente é um tempo que vai exigir sim, um pouquinho mais de disposição para aqueles que não estão acostumados, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo especial na sua vida, na vida da nossa igreja. Então, se prepare para isso. Quem sabe aí alguns dias antes você já vai treinando aí o seu corpo para aguentar um pouquinho mais. Você traga uma cobertinha, porque Curitiba na madrugada é um pouco mais frio, e você passa a noite com a gente. Evidentemente que a gente vai ter alguns intervalos, né? A gente vai tentar imprimir uma dinâmica, vai passar um filme também, Quarto de Guerra, se não me engano. Então você pode separar essa data para estar conosco. Também quero chamar a atenção, porque no próximo sábado, está no seu boletim, dia 2, nós vamos ter um encontro com os coordenadores e preletores dos núcleos familiares aqui na igreja, no dia 2, aí, próximo sábado, às 9 horas da manhã. Você não perde essa reunião que é importante, reunião de reciclagem. Nós vamos conversar um pouco sobre o que a gente tem vivido como coordenadores e preletores dos núcleos. Fica aí esse aviso muito importante para que você não se perca. Quero reforçar também que toda quarta-feira, o ano passado, uma iniciativa do nosso irmão Daniel Sobol e outros homens, de se encontrarem toda quarta para estudar um pouco da palavra, tomarem um café ali por volta das 18h30, mas uma outra iniciativa agregada a essa também,
tem sido uma bênção, que é chegar um pouquinho antes, às 18 horas. Nosso irmão Adalto aí está incansável, junto com o Daniel Sobol, convidando você que é pai, para estar aqui orando pelos seus filhos. Tem sido um tempo maravilhoso. Então, tem toda quarta-feira, das 18h30 em diante, um estudo bíblico, mas a partir das 18 horas, os homens já estão aqui na sala do conselho, orando pelos filhos, orando pela família. Você também não pode perder, é um tempo muito abençoado. O reverendo Juarez, hoje à noite, está pregando na igreja do Jardim Aristocrata, em São José dos Pinhais. Oremos também pela vida do nosso pastor. São esses os nossos avisos, nossos destaques, os demais estão aí no nosso boletim. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós tivemos hoje de manhã, começando às 7h30, um culto de alvorada para celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Foi uma ocasião muito especial, inspiradora, festiva, e que trouxe ao nosso coração muito prazer e muitos ensinamentos, e esperamos que isso também tenha agradado ao Senhor, porque é para isso que a igreja se reúne, para louvar a Deus, para proclamar, e também esperamos que todos tenham tido um domingo de Páscoa muito agradável, pois foi um dia muito bonito, de sol, temperatura amena, e que muitos utilizaram o dia para comer bacalhau, para comer camarão, mas poucos talvez tenham se lembrado que Páscoa não é festa pagã, nem festa do Velho Testamento. Páscoa é a libertação das nossas vidas, porque Cristo ressurgiu. Ele vive, e por isso é que nós comemoramos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Cristo não ficou preso na morte. Os grilhões da morte não o retiveram. Pelo poder de Deus, ele ressurgiu. E assim nós também temos a esperança, ou melhor, a certeza da nossa futura ressurreição e da vida com o Senhor Jesus. E vamos ouvir a leitura do trecho do Evangelho de Mateus, que fala das experiências com a ressurreição de Jesus. Capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Um relato cheio de coisas extraordinárias, como se fosse
um filme de efeitos especiais. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E houve o terremoto que surpreendeu e atemorizou os guardas, mas o importante não foram essas coisas externas. O importante foi o centro deste acontecimento, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso nós estamos alegres, por isso nós rejubilamos, porque o Senhor vive. O Senhor vive no céu, o Senhor vive nos nossos corações, pelo seu Espírito, e Ele nos aguarda. Ele virá novamente para buscar os seus escolhidos. Vamos, neste instante, meditar sobre esse acontecimento, sobre a ressurreição de Jesus e sobre o que isso significa para a vida de cada um de nós. Oremos e também, assim, nós estaremos estaremos em comunhão com o Senhor e receberemos bênçãos espirituais para a nossa vida. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Pai, nós unimos as nossas vozes ao grande fato da ressurreição do Senhor Jesus, pois sem a ressurreição seria impossível, completamente sem sentido, a nossa fé. A nossa fé tem sentido, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso, a nossa fé não é vazia. Ela está cheia de significado. Ela está cheia de poder e de resultados para a nossa vida. Nós estamos, neste dia especial, nos lembrando, comemorando, sabendo que, como Igreja do Senhor, podemos proclamar e nos alegrarmos com o fato de que o Senhor da Igreja, o Senhor Jesus, ressurgiu, veio de novo para os seus discípulos e para a sua Igreja e mostrou a imensidão do teu poder, pois Ele ressuscitou porque foi pelo teu poder assim aconteceu. E é pelo poder que vem de ti que nós também vivemos. E queremos ter cada vez mais a experiência deste poder em nossas vidas. A experiência desta certeza de que Cristo vive em nós. Não somos mais simplesmente criaturas que andam aqui pela terra sem sentido e sem destino, mas somos filhos por adoção, que foram chamados para a tua maravilhosa luz através das obras de salvação que Cristo realizou. Te louvamos, te bendizemos e estamos muito alegres por assim ser,
pois não poderia ser de outra maneira. E queremos te agradecer e orar como Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar de pé e cantar hinos de louvor ao nosso poderoso e bondoso Deus. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui.
salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo que nós acabamos de cantar, que venceu a morte, que tem poder para nos salvar, que é o autor da salvação. É esse Cristo que nós temos que viver todos os dias, que Ele possa fazer parte da nossa vida, não só em momentos culticos, em momentos dominicais, quando nós vemos a igreja, mas que no nosso cotidiano Ele tome nosso coração de tal forma que nós possamos viver uma vida que reflita o caráter desse Cristo que nós cantamos hoje e que nós comemoramos hoje que ressurgiu. Senhor, te honrar.
acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós queremos que essa canção que acabamos de cantar seja verdade nas nossas vidas. Que o Senhor, Deus, tome o nosso coração, Senhor, toda a nossa alma, que nós possamos realmente viver só para o Senhor. Que nós possamos refletir, Deus, o que nós temos visto e ouvido aqui da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito. Que isso faça diferença nas nossas vidas, de tal forma que nós possamos contagiar outras pessoas. Que esses sejam os adoradores que o Senhor procura em espírito e em verdade. E que esse seja, Senhor, a verdadeira adoração, uma adoração que é um estilo de vida. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 44 até 49. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus explicou as Escrituras. Tudo o que aconteceu já tinha sido profetizado e agora se cumpria. Mas muitos não entendiam. Era necessário que fosse aberto o entendimento para compreender as Escrituras. Muitas pessoas dizem: não estou entendendo. É preciso que o entendimento seja aberto pelo Espírito Santo. É pela atuação do Espírito Santo que nós compreendemos as Escrituras. Há muita coisa que nós ainda não sabemos, mas o Espírito nos revela. Vamos agora manifestar o nosso desejo de estar com a igreja, trabalhando pela igreja, trabalhando pelo reino de Deus, trazendo a nossa parte, a nossa contribuição. Somos gratos pelo que Ele fez e assim nós manifestamos a nossa gratidão. Vamos manifestar a nossa alegria cantando o hino de número 54, enquanto nossos irmãos diáconos procedem à coleta de dízimos, ofertas e compromissos. Dispararam-se as trevas e a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz.
publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, alegramo-nos com todas as coisas que temos visto, pelos testemunhos do poder de Deus, que, através da história, realizou os seus propósitos. E por isso nós cantamos, publicamos, louvamos o nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu, mas que venceu a morte e está vivo para a nossa redenção. Por isso nós damos louvores com as nossas vidas, com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos, para que este louvor nunca cesse, este louvor não tenha fim aqui na terra e continuará por toda a eternidade. É em nome do Senhor Jesus, a quem nós louvamos, que nós, neste instante, exaltamos. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia para a nossa reflexão nessa noite. Apenas um versículo que está lá no livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 4. Livro do Êxodo, capítulo 11, apenas o versículo 4. Talvez possamos ler juntos esse versículo. Livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler juntos? Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesse domingo de Páscoa. Esse domingo que a nossa tradição, a história, separa para relembrar a libertação das trevas para a maravilhosa luz. E nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, e ela tem poder para quebrar as nossas cadeias, nossos grilhões. Ela tem poder para penetrar profundamente no nosso coração e falar conosco. Mas isso só pode ser feito por meio do Teu Espírito. Este instrumento que fala não tem capacidade própria. Mas se o Senhor edificar,
Deus, sairemos daqui transformados, fortalecidos. Essa é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quanto custou a Páscoa para você, hein? Dependendo do tamanho do ovo, responde para mim. Não sei se você andou dando uma olhada por aí, mas esse ano está difícil comprar ovo de Páscoa, não está não, gente? Eu não sei se é o dinheiro que está pouco, ou se é o ovo que subiu demais. Por todas as dúvidas, nós rachamos uma caixa de bis lá em casa e ficou por isso mesmo. Quanto custou a Páscoa para você? Eu queria rapidamente recapitular essa história que neste versículo que acabamos de ler ganha formato ao longo dos anos e chega até nós. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. O Senhor tem os seus propósitos. E o caçulinha de Jacó, ele foi vendido para o Egito. José. E muitas coisas aconteceram na vida do Zé do Egito, e uma delas foi que ele conseguiu, pela graça de Deus, guardar e auxiliar aquela nação num tempo de grande escassez. E a história que dá suas voltas fez com que toda a família de José fosse para o Egito e lá ficasse. E Israel, então, que até então era um clã, um pequeno clã, ficou naquele lugar por cerca de 400 anos. E lá se tornaram escravos do Egito. Mas havia uma promessa de libertação, havia uma promessa de uma terra, havia uma promessa de novos tempos. Apesar de toda a condição de escravidão, o Senhor se manteve fiel, e o Senhor chamou um servo que também era hebreu, mas que foi criado lá na casa do faraó, Moisés. E Deus chama Moisés, já num tempo de maturidade, e diz: Moisés, você vai ser meu instrumento. E eu vou levar o meu povo, você vai chegar para o faraó e dizer: faraó, deixa o meu povo ir para adorar. E o faraó endureceu o coração. Então começa uma cena, uma história de cinema, que inclusive está aí há pouco tempo, os 10 mandamentos, a fuga do Egito, príncipe do Egito, ou Deuses e Reis, ou tantos outros filmes que já protagonizaram essa cena. Agora, há uma coisa interessante, e eu queria começar a construir o contexto com você a partir desse episódio que foram o diálogo de Moisés com o faraó, porque o faraó começa a endurecer o coração e Deus começa a enviar pragas para o Egito. E aí começa uma coisa interessante, porque cada praga que o Senhor enviava representava um dos deuses do Egito. E era interessante que vinha uma praga no começo, e aí os magos do faraó conseguiam reproduzir aquela chaga. Depois vinha outra, eles também conseguiam. Começou nessa história, até que quando chega na 10ª praga, o Senhor diz: eu vou passar pelo Egito. Cerca de meia-noite, eu vou passar pelo Egito. E eu vou ferir todos os primogênitos. Todos. Animais, crianças, todos os primogênitos. E então o Senhor dá uma instrução para Moisés. Capítulo 12 de Êxodo, o Senhor diz: vocês vão fazer o seguinte. Moisés, você diz para o povo hebreu fazer o seguinte: eles vão pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro. Esse cordeiro vai precisar ser assado, não pode ser assado com água, tem que ser assado no fogo. O sangue do cordeiro vocês vão separar, vocês vão comer a carne do cordeiro todinha, com pães e ervas amargas, pães asmos e ervas amargas. E o sangue desse cordeiro que foi sacrificado, vocês vão passar nos umbrais das portas.
E quando eu passar meia-noite pelo Egito, todas as casas que tiverem essa marca de sangue, eu vou passar por cima. Ou seja, eu não vou entrar lá e eu não vou ferir os primogênitos desta casa. O termo Pessar, em hebraico, surge de passar por cima. O Senhor passa por cima daquelas casas que tinham as marcas nos umbrais, aquelas casas que haviam sido marcadas com o sangue do Cordeiro. A partir daí, toda criança que chegasse para os seus pais e perguntasse ao longo da história: papai, mamãe, qual que é o significado da Páscoa? Ou quanto custou a Páscoa? A resposta de um hebreu seria: a Páscoa significa que Deus nos tirou do Egito a preço de sangue, do sangue de um cordeiro imaculado. E por cerca de 2000 anos, com pouquíssimas e objetivas assim, interrupções ao longo da história, o povo hebreu comemorou a Páscoa. Todo ano, no mês de Nissan, ou naquele primeiro mês, era comemorada a Páscoa. E cada vez que isso acontecia, uma expressão era dita em todas as casas hebraicas. E a expressão era formada por 4 palavras que, traduzidas para o português, seriam escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Essa era uma espécie de um mantra que eles repetiam cada vez que mencionavam a Páscoa. Escravidão, libertação, cordeiro, shalom. Por 2000 anos. 2000 anos após, nasceu uma criança em Belém. E essa criança, numa família hebraica, certamente participou de muitas comemorações de Páscoa, mas com cerca de 30 anos de idade, Jesus de Nazaré, Jesus inicia o seu ministério. E de acordo com João, capítulo 2, versículo 13, há uma curiosidade muito interessante. Jesus começa o seu ministério justamente em tempo de Páscoa. João capítulo 2, comecinho do capítulo 3, você vê que o contexto do surgimento ministerial de Jesus acontece naqueles dias próximos à Páscoa. E naquele tempo, João Batista, parente de Jesus, então, depois de toda aquela frase histórica, escravidão, libertação, cordeiro, shalom, agora ele muda a frase. E a frase que começou a ecoar nos arredores da Galileia, toda a Judéia e Samaria, era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus. E então aquela tradição milenar agora começa a ganhar forma a partir dessa fala de João Batista. E curiosamente, essa fala acontece, como eu disse, em tempo de Páscoa, e curiosamente, aproximadamente 3 anos depois, também na Páscoa, Jesus Cristo foi imolado. Curiosamente, a Páscoa, ela marca não só a história do povo hebreu, mas ela marca também a tradição cristã, sobretudo na pessoa de Jesus. Agora, uma outra curiosidade, você vê que está cheio de curiosidade a nossa conversa hoje, é que Jesus, por ocasião da última Páscoa, relatada no final dos Evangelhos, Jesus participa da Páscoa, mas ele institui um outro ritual, uma outra forma, ou agrega algo ainda mais à comemoração da Páscoa, que é a Eucaristia. E é interessante que na Eucaristia, entre aspas, uma espécie de Páscoa cristã, ela tem características muito parecidas com a Páscoa, porque ela nos reúne em torno da mesa, e ela traz, justamente, ela serve, nas palavras do próprio Jesus, para trazer à memória
o sacrifício do Cordeiro que purifica de todo pecado. Ela serve para trazer essa nova perspectiva de vida, essa nova realidade, esse novo conceito de Páscoa, porque ela traz uma nova perspectiva não só de vida vivida enquanto essas dimensões humanas, mas sobretudo de vida sobre a morte. E assim, curiosamente, 2000 anos depois disso, cá estamos nós. E nós, em dias atuais, assim como o povo hebreu, assim como no tempo da igreja primitiva, na expressão de João Batista, nós estamos aqui comemorando a Páscoa, ou celebrando, bem dito pelo nosso reverendo, Páscoa a gente não comemora, a gente lembra. Agora, o que isso significa para nós? Ou o que isso deve significar para nós? Essa passagem por cima. Esse simbolismo de livramento, aliás, é a primeira coisa. Páscoa é livramento. Coloca para mim, Rafa. O texto que a gente leu nos dá conta da 10ª praga do Egito. Deus estava livrando os primogênitos da morte. No Egito, Deus passaria por cima do arraial, por cima das casas, e por cima das casas, cujos umbrais das portas estavam marcados com o sangue do Cordeiro. O que significava naquele tempo? Significava que Deus estava, em primeiro lugar, marcando ou livrando o seu povo da escravidão. Por isso, na vida da igreja, Páscoa precisa ser um ato de libertação da escravidão em todas as suas formas. Páscoa é livramento porque Páscoa é tempo de nós olharmos para a nossa própria vida e perceber as ações soberanas e sobrenaturais, muitas vezes, desse Deus que passa por cima. Esse Deus que nos cobre, esse Deus que nos livra até mesmo de males que nós não temos sequer noção de riscos que nós corríamos. Mas, sobretudo, esse Deus que não só liberta dos males que nós não vemos, mas principalmente que nos liberta da escravidão do pecado. Mas Páscoa também é livramento, porque Deus estava, além de passar por cima do seu povo, Deus estava derrubando de uma vez por todas, dentro daquela cultura egípcia, a idolatria. Como eu disse no começo, cada praga simbolizava uma divindade egípcia. E por que vinham as pragas? Para mostrar a insuficiência do poder daqueles deuses diante do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, Páscoa é, sim, livramento porque Deus estava passando por cima das casas, mas, sobretudo, porque Deus estava vencendo os deuses egípcios. Por isso, a Páscoa, no contexto da fé cristã, também precisa ser um ato de libertação da nossa idolatria em todas as suas formas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma questão muito importante. Pastor Timothy Keller, da Redeemer Presbyterian Church em Nova York, tem um livro chamado Deuses Falsos. E esse livro, a intenção do autor é trazer a consciência da igreja evangélica, especialmente dentro do contexto presbiteriano, que é o contexto onde ele transita, onde ele é pastor, a realidade de que nós não temos muitos deuses aparentes. São poucos os deuses que nós temos que são aparentes, mas nós somos carregados de deuses internos. E Páscoa é Deus quebrando, é libertando a nossa vida dessa escravidão da idolatria. Você já parou para pensar quantos deuses você pode estar servindo? A começar de você mesmo. Nós vivemos num mundo vaidoso. Nós vivemos num mundo muito tentador. E Páscoa
É tempo de lembrar que nós estamos falando de um Deus que nos livra, que nos liberta, que passa por cima, que nos cobre. Páscoa é livramento. Mas Páscoa também é suprimento. Dentro do contexto do Antigo Testamento, aquele cordeiro imolado, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas, ele também, sua carne também precisou ser consumida. É interessante esse detalhe, porque o livramento começou com um belo jantar. Carne de cordeiro assada. Para escravo. É interessante esse detalhe. Antes de marcar as casas com o sangue do cordeiro, a sua carne precisava ser consumida e consumida por toda a família. E é interessante que o texto vai dizer para nós, em Êxodo 12, que se sobrasse alguma coisa daquela refeição, aquele restinho precisava ser consumido, a carne precisava ser toda consumida. Por isso, da mesma forma, ou simbolicamente, na Santa Ceia, Jesus oferece a si mesmo como alimento. Oferece a sua própria carne, que mais tarde seria dilacerada no lugar do nosso corpo de pecado. Portanto, Jesus não é somente o livramento da escravidão do pecado. Ele é também o nosso suprimento. Ele é também aquele que supre as carências da nossa vida que foram despertadas por causa do pecado. Ele é o novo homem em nós. Nas palavras de Paulo, na sua carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 11, ele diz que Cristo é tudo em todos. E se a gente olhar para a história, a gente vê que Cristo, ele era a Páscoa dos hebreus, o maná no deserto, o leite e mel de Canaã, a água no poço dos samaritanos, as migalhas de pão dos cãezinhos cananeus. Ele era a dignidade do gadarenho. Ele era a visão do Bartimeu, ele era a honra da mulher do fluxo de sangue, ele era a reinclusão social dos leprosos e dos cegos, os pães e peixes dos galileus, o barco de pesca dos apóstolos, o galo de Pedro. Em João 6, ele é o pão da vida. E o próprio Cristo fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Páscoa é suprimento, porque nos apresenta um Cristo que supre todas as nossas carências. E eu não estou falando de coisa material somente. Eu estou falando de um Deus que supre principalmente a carência que o pecado abriu na nossa vida. Eu não me lembro exatamente se essa frase é atribuída a João Calvino ou a Agostinho de Hipona. Se não me engano, é Agostinho de Hipona que dizia que há um vazio infinito no coração do homem, que somente aquele que é infinito pode preencher. Páscoa é suprimento do Deus que pode preencher todo vazio no coração dos homens. E era isso que o Senhor estava ensinando para o povo hebreu. Porque a partir dali eles estavam indo para o deserto. Eles não tinham ideia de que ficariam 40 anos ali naquele lugar. E a história dá conta de que o Senhor esteve o tempo todo suprindo as suas carências, disciplinando o seu povo quando fosse necessário, instituindo leis e mandamentos para que o próprio povo fosse suprido na sua carência de maturidade, mas um Deus que se oferecia a si mesmo para honrar suas promessas. Páscoa é suprimento. Mas em terceiro lugar, e nisso mesmo, em sendo suprimento, Páscoa também é contentamento. E aqui é uma coisa interessante, porque a Páscoa, simbolizada no tempo dos hebreus, era Deus exercendo a sua justiça. A justiça de Deus, queridos, está ligada ao caráter de Deus, à fidelidade de Deus. Só existe uma coisa no mundo que Deus não pode fazer. Uma coisa. Deus não pode ir contra si mesmo.
E Deus havia dito que libertaria o seu povo. Mas Deus não podia ir contra o seu próprio caráter. E aqui a gente tem um pequeno nozinho. É interessante que na doutrina cristã, uma questão é fundamental. Para que haja salvação, dentro da nossa doutrina, para que haja salvação, alguém tem que morrer. Isso porque o próprio Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem escapatória. Na doutrina cristã, nós não temos outra escolha. Alguém tem que morrer. É o que a gente chama de doutrina da justificação ou de teologia da santidade. Lá no livro de Jó, o próprio Jó faz uma pergunta interessante. Jó capítulo 9, versículo 2, ele fala assim: como pode um homem ser justo para com Deus? O Abacuque responde, no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. E essa fala de Abacuque serve de base para Paulo escrever pelo menos 2 cartas, e há uma terceira que não se sabe se foi ele que escreveu, que é Romanos, Gálatas, e a terceira seria Hebreus. E nessas 3 cartas, essa fala de Abacuque, ela ecoa. Nas 3 cartas repete-se essa expressão. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Mas olha que interessante. Romanos explica o justo. Gálatas explica viverá. E Hebreus explica pela fé. É interessante porque a justiça de Deus, construída nessa expressão, justo viverá pela fé, ela não é um conceito social, como o nosso. Como aquela justiça que a gente vê na TV. O que a senhora espera? O repórter chega, pergunta para uma mãe que acabou de ter o filho assassinado. Ela diz assim, eu espero justiça. Mas não é para menos. Acontece que o problema da justiça social não dá o filho de volta para ela. E não resolve o problema, a gente está cansado de saber. Então, justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça social. A justiça de Deus é um termo jurídico em essência. Ou seja, para que ela seja exercida, alguém precisa morrer. E como eu disse, esse ponto é tão fundamental na fé cristã, porque nesse ponto uma igreja cai ou uma igreja se mantém de pé. Portanto, queridos, é fundamental a gente entender nesse ponto de contentamento e de justificação, que justificação é um ato e não é um processo. Isso porque justiça de Deus, a justificação se dá pela fé e não pelas obras. Não há nada que você faça. Não havia nada que os hebreus pudessem fazer para mudar aquele quadro. Não há nada que eu e você possamos fazer para mudar o fato de que nós vamos morrer. De que nós somos pecadores. E não há processo capaz de redimir a nossa história. Não existe. É fé. Agora, porque é pela fé, o ato é de Cristo. E os méritos são de Cristo. Ou seja, não somos justificados por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós. Por isso, Páscoa é contentamento, porque é Deus fazendo pelo seu povo aquilo que ninguém dentre o povo poderia fazer. Páscoa é contentamento, porque Deus se fez morte para morrer a nossa morte. Páscoa é contentamento, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. E Deus ficou satisfeito, porque alguém tinha que morrer. Não que Deus teve prazer na morte, mas Deus é justo. E essa conta precisava ser paga. Então, em último lugar, queridos, Páscoa é livramento, Páscoa é suprimento, Páscoa é contentamento, mas a dádiva está no fato de que Páscoa é relacionamento. No contexto hebraico, o próprio Deus falava com Moisés. Deus vem. Deus sempre veio.
Aliás, isso a gente aprende no relato do episódio lá do jardim. Quando o pecado entra na história, naquele ato de desobediência de Adão e Eva, aquela narrativa de Gênesis 3, o próprio Deus é quem vai atrás de Adão. Onde é que você está, Adão? O que aconteceu? O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que graças a Deus, porque quem toma a iniciativa de vir até nós é Deus. Porque se dependesse de nós, nós não iríamos a Ele. Somos idólatras, somos pecadores. O próprio povo no Egito, quando se viu carente, diante de tantas manifestações poderosas de Deus, Moisés demorou um pouquinho a mais no monte, porque estava dando aquela olhada no pôr do sol, quem sabe, igual lá no Ecoville, final de tarde, Moisés lá, o povo lá embaixo, ele olhando aquele pôr do sol. O povo falou, Moisés, acho que ficou por lá mesmo. Já deram um jeito de construir um bezerro de novo, depois de tanta manifestação. No Egito, é importante nós entendermos isso. Se por um lado, Deus estava passando por cima, livrando alguns da morte, né? Por conta da 10ª praga. Por outro lado, Deus estava incluindo alguns na salvação. Depende de como você vê. Você pode achar que Deus estava livrando alguns, mas você pode também achar que Deus estava salvando alguns. A questão é que, hoje, a presença do Espírito Santo na vida da igreja não é representada pela exclusividade dos que aqui estão. Mas a presença do Espírito Santo na vida da igreja é principalmente representada na inclusividade daqueles que lá estão. O Espírito Santo não está aqui para livrar alguns. O Espírito Santo está aqui para salvar alguns. E Ele está na nossa vida para nos ensinar que Deus está buscando relacionamento com a humanidade. Ele está na nossa vida para nos ensinar que há uma certa inversão na lógica da missão quando Cristo ressuscitou. Vários diálogos havia onde o próprio Cristo falava assim, como o caso da mulher cirofenícia, a mulher cananeia. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. E a resposta de Jesus é, eu vim para os judeus. Eu vim buscar os da minha casa, os da minha família. E ele usa uma expressão até forte. Não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Mas aquela mulher diz, é verdade. Mas até mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a fala de Jesus foi, a sua fé é demasiadamente grande. Essa lógica que Deus inverte é incrível, porque no Antigo Testamento o livramento era para um povo, uma etnia, os filhos de Abraão. Mas, na vida da igreja, o livramento não é para essa ou para aquela etnia. O livramento que Deus passa a operar, por meio do Espírito Santo, é para gente como eu e você. Gente que não teria, por força de si mesmo, por capacidade própria, qualquer pré-requisito ou prerrogativa para estar aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque os sãos não precisam de cura, e sim os doentes. Páscoa, então, é relacionamento porque Deus está tomando partido a nosso favor. Deus está em Cristo retomando o seu relacionamento conosco. É Deus surgindo na história da humanidade, nascendo, interagindo no dia a dia humano, sofrendo as nossas dores, as nossas frustrações, mas também desfrutando das nossas alegrias. É Deus
entre aspas, morrendo como nós, contrariando todas as expectativas do tempo de Jesus. Levei um susto danado ontem, quando eu estava chegando em casa, e ontem, não, anteontem, e de repente na esquina da minha casa tinha um baita de um boneco em tamanho real pendurado no poste. Eu quase liguei o 90. Falei, meu amor, o que é aquilo lá? Falei para a Lidiane, ela começou a dar risada, porque lá é o Judas. Eu falei, não, mas fizeram um Judas real demais. Eu levei um susto com o boneco. É interessante que essa brincadeira de malhar o Judas, ela encontra até um certo fundamento na história, porque a expectativa daquele homem era justamente que Jesus se tornasse um libertador daquele povo, politicamente falando. A frustração que muitos discípulos de Jesus tiveram naquela época, de certa forma, ela é até racional, fazia sentido. Muita gente esperava que toda a opressão do Império Romano ali ia acabar, e de repente ele se entrega, nas palavras de Isaías, como uma ovelha muda, calado ele se entrega para ser sacrificado, contrariando toda a expectativa. Acontece que a história não acabou ali. Aleluia por isso. Se ele morreu contrariando a expectativa do seu tempo, ele ressurgiu dos mortos, contrariando todas as nossas expectativas e possibilidades. E ele ressurgiu, queridos, para estar conosco por cada dia da nossa vida. No final do Evangelho de Mateus, essa é a fala de Jesus. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque Deus deseja ardentemente ter um relacionamento pessoal com você. Porque Jesus não morreu na cruz, Deus não entregou seu próprio Filho para que rituais continuassem sendo feitos para tentar preencher a justiça de Deus. Não. Aliás, muito antes o Senhor já falava, eu estou cansado desses rituais. Eu não quero mais esses sacrifícios que vocês trazem para a minha presença. O que eu espero, o que eu busco é quebrantamento. E quebrantamento é sinônimo de relacionamento. Porque ninguém se quebranta na presença de quem não confia ou de quem não conhece. A gente só se quebranta quando a gente passa a confiar de verdade. E aí a gente se rasga, a gente se abre. O próprio Deus se rasga na nossa presença. Se esvazia por completo. E eu digo para você que ainda que nos restem poucos dias para desfrutar dessa comunhão, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos desfrutar eternamente com Ele, eternamente na presença dEle. Por isso, Páscoa é relacionamento. Páscoa é livramento, Páscoa é livramento porque Deus não só livrou os egípcios, mas nos livrou do castigo que nos condenava. É suprimento porque próprio Deus institui que aquele cordeiro que foi imolado precisava ser consumido. E Cristo se faz consumido por nós. Páscoa é contentamento, porque é Deus exercendo a sua justiça sobre nós. Porque nós não somos justos, não teríamos como ser justos. E Páscoa é relacionamento. Porque Deus veio até nós. Ele vive, queridos. Ele vive. E nós precisamos retomar essa realidade para a nossa vida cotidiana. Grande parte do nosso sofrimento é porque nós fazemos do Natal a nossa festa principal. Jesus nasceu. O Brasil inteiro, o mundo inteiro praticamente para. Árvore, luzinha, e isso e aquilo. Né? Jesus nasceu, que coisa boa. Mas o centro da fé cristã não é Jesus nascer, não. O centro da fé cristã, que devia nos levar à contrição de fato, é esses dias que a gente está vivendo. O dia de hoje representa o ápice da fé cristã. Nós ainda somos cristãos que celebram um Deus morto. E nós precisamos voltar a celebrar e adorar um Deus que está vivo. Porque somente porque Ele vive, nós vivemos. Ou na canção antiga, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se há esperança no seu coração,
e eu imagino que haja, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque ele está vivo, não é porque ele nasceu. Ele nasceu, viveu e morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. E ele busca um relacionamento comigo, com você. Ele busca andar conosco o tempo todo. Ele não está conosco somente nessas 4 paredes. Ele interage da nossa história. Ele nos cobre, nos livra, nos alimenta, nos sustenta. Talvez o seu sofrimento, o vazio que haja dentro de você, se é que há, é porque você ainda não entendeu essa verdade maravilhosa. E eu quero nessa noite deixar essa palavra ao seu coração. Ele está vivo. E a vida de Jesus significa a vitória sobre todas as nossas formas de morte. Ele está vivo. E porque ele vive, ainda que a sua enfermidade tire a sua vida, aqui você vive eternamente com ele. Porque ele vive, ainda que o seu casamento esteja um caco, ele pode refazer, porque ele diz que ele faz novas todas as coisas. Porque ele vive, ainda que o seu filho esteja longe da palavra e da comunhão com Deus, ele vai atrás, porque ele é um pai que vai atrás do seu filho, ou que espera o seu filho vir. Ainda que a sua história esteja de ponta cabeça, se não tiver mais jeito, ele diz, acaba tudo, porque o que é carne, o que é espírito, então você nasce de novo. E nós nascemos de novo. Essa é a realidade da vida cristã. Um Deus que está vivo. Essa é a nossa Páscoa. Comemore, celebre a vida de Jesus. Celebre a presença de Jesus constantemente do seu lado, em toda e qualquer circunstância. Sobretudo, não perca de vista que mais do que um ritual, a vida cristã, a fé cristã, é vivida no dia a dia. Páscoa não é hoje, queridos. Páscoa é todo dia. E será assim por toda a eternidade, porque o Cordeiro vive. Que Deus nos abençoe e que a Páscoa seja vivida e reverenciada cada dia da nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o hino 274. Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Hoje agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. As primícias dos santos que também ressurgirão. Da
já saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Nós queremos fazer desse momento também um momento de orarmos juntos. Se você, nessa noite, gostaria de receber uma oração, nesse sentido, de tomar consciência, de retomar consciência de que Cristo vive e está conosco todos os dias, sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Nós queremos orar por você nesse momento sublime do nosso culto. Façamos isso. Amado Deus, nós estamos felizes porque Tu estás vivo. Aliás, não estamos felizes. Eis aqui um povo, ó Deus, que pela fé se apresenta diante de Ti, porque entende, Pai, que não há outro caminho para viver. Ou, nas palavras do Teu apóstolo, para onde mais iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E eis-nos aqui diante de Ti, porque precisamos retomar consciência, essa verdade maravilhosa do Evangelho, de que Tu estás vivo, presente, atuante o tempo todo na nossa vida. Deus, enche os corações aqui dessa esperança verdadeira, não essa esperança que aguarda, ó Deus, como algo inalcançável, mas essa esperança que enche o nosso coração de certeza, de que ainda que nosso coração pare de bater agora, nós vivemos eternamente contigo, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor, ó Deus, honrou a Tua palavra desde lá do antigo Egito e até aqui. Tu és o Cordeiro vivo, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo e que agora é Rei sobre todos nós, que governa a nossa história. Deus, enche os corações aqui dessa esperança, Senhor. Que cada um de nós saiamos daqui, sim, por um lado, lembrando da trágica imagem da cruz, mas por outro, rejubilantes, porque Jesus Cristo está vivo, e mais vivo do que nunca, porque a sua vida tem tomado forma na nossa vida. Por isso, ó Deus, eu oro também para que cada um aqui seja instrumento do Senhor para levar essa vida, que essa vida não seja simplesmente retida na mente e no coração, mas compartilhada no dia a dia, em cada gesto, em cada atitude, que revela esse amor maravilhoso que Tu tens por nós. Pai querido, confirma a palavra no nosso coração e nos dá uma semana cheia de alegrias na Tua presença, porque Tu estás conosco o tempo todo, até a consumação do século. A graça maravilhosa de Jesus Cristo que vive, o amor de Deus que vai além de qualquer pecado que nós possamos cometer, e a presença real do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Dê um abraço em quem está perto de você, deseja uma boa semana, uma feliz Páscoa, que Deus nos abençoe.